Fala galerinha aí do terceiro ano da Escola José Moreira de Carvalho. Prazer imenso poder estar interagindo com vocês, né? Para quem já me conhece, legal tá podendo ter um novo contato. E para aqueles que não me conhecem ainda, eu sou o professor Paulo Henrique, professor de Educação Física aí da equipe de Educação Física da escola. E vou estar com vocês ao longo desse semestre fazendo algumas interações por meio de vídeo, dando suporte ao trabalho dos professores Paulo e Lorena com as turmas de terceiro ano aí de urnas, ok? Então fica aí ligado no nosso conteúdo que eu vou trazer algumas indagações, algumas questões para serem aprofundadas em sala com vocês. Fique esperto e vamos começar. Gente, essa nossa proposta, né, de trazer esses vídeos para que vocês possam explorar os conteúdos de educação física de melhor maneira, é exatamente para que a gente possa melhorar, né, os nossos conhecimentos. Esse ano é um ano importante, um ano de conclusão. Os conteúdos de educação física também caem no Enem, né, também são cobrados no ensino médio, então vocês precisam dessa discussão. Tá na tela aí para vocês os objetivos desse nosso primeiro encontro. A gente vai falar de futebol. Olha aí, um tema super conhecido de vocês, um tema muito peculiar de nós brasileiros, né? Boa parte de nós gostamos muito. Mas a gente vai fugir um pouquinho daquela ideia de regra, origem, né? Fundamentos técnicos, táticos do futebol. A ideia é discutir o futebol para além desses aspectos que eu acabei de citar e também relacionar essa prática esportiva, né? Que é o futebol, com temas da sociedade que desafiam o cotidiano e a vida das pessoas constantemente. Então, vamos lá, né? Para começar essa ideia de debate com vocês, para tentar fazer com que vocês pensem sobre isso, eu resolvi fazer uma comparação. Na aula de hoje, a gente vai tentar tocar em dois pontos importantes do futebol. Tem muita coisa para a gente trabalhar, mas a gente vai tentar focar em dois pontos. Um é a questão do uso político do futebol, né? O futebol como questão de conjunto de ideias para fortalecer, né, alguns interesses, né, de grupos dominantes que usam o futebol para disseminar suas ideias. E a segunda é a questão da precariedade, né, e da ilusão que se cria muitas vezes sobre a vida do jogador de futebol, né, que na mídia muitas vezes é elevada à condição de ídolo, uma vida de muita ostentação, muito dinheiro, muito sucesso, mas que não é a realidade de todos os jogadores, muito ao contrário, né, uma exceção. E faz com que o garoto que está aqui fora, que vê ali a situação difícil em que vive na comunidade, pense que esse é o único caminho que ele tem para ter sucesso e mudar aí a sua condição de vida. Então são esses dois pontos que a gente vai trabalhar. Para iniciar isso, eu queria que você exatamente fizesse, né, esse exercício de pensar sobre, quando eu estou ali no estádio, né, passivamente ali como espectador de um jogo, ou frente à televisão, como esse grupo está aí na imagem, será que eu já parei para pensar em tudo que acontece fora daquelas quatro linhas daquele jogo? O dia a dia dos treinos, os bastidores, as conversas, as pressões, os desentendimentos, os sentimentos, o que se passa, né, no dia a dia do futebol, que muitas vezes, e quase sempre, nós que somos espectadores não ficamos sabendo nem 10% disso. Então é sobre isso que eu queria que você refletisse, que você pensasse, para que a gente pudesse seguir adiante. Vamos lá, né? A imagem que vocês acabam de ver aí na tela é uma imagem bem sutil. Vocês têm uma cortina, como se fosse um teatro, e atrás dela surge aí o jogo de futebol representado pela bola e o gramado. Por que eu quis fazer isso? Estou usando aí um fragmento de um texto, né, do Eduardo Galeano, o teatro, para fazer uma metáfora, uma comparação entre o futebol e o teatro. Como assim, professor? Simples. Assim como no teatro, a gente senta na plateia e fica de frente para um grande palco, onde tem uma grande cortina, e aguarda o momento em que aquela cortina se abre, os atores saem dali e incorporam seus personagens e falam o seu texto, dando todo o tom da emoção, da mensagem que a peça quer passar para a gente. O futebol é da mesma maneira. Quando a bola é colocada no centro, os jogadores perfilam em seus campos, o juiz trina o apito e o pontapé inicial é dado, as emoções afloram, a disputa, o acirramento da competitividade, né, a vibração, a frustração, a vitória, a derrota.
Tudo isso está envolvido naqueles 90 minutos de partida. Porém, assim como no teatro, a gente costuma dizer que no teatro há o bastidor, há aquilo que está por detrás da cortina, que nós não enxergamos, né? Atores que às vezes se desentendem, esquecem o texto, uma falha técnica, um adereço, uma roupa que se rompe. Assim também é o futebol. Há algo por detrás dessas linhas. Então é nesse sentido que eu queria que vocês entendessem o tema futebol hoje. Começando a discussão daqueles dois pontos que eu citei anteriormente para vocês, eu vou colocar para vocês esse fragmento que está na tela, retirado do texto do da Mata, que ele fala de 3 tipos de jogo, né? Vocês vão poder ler aí com calma, mas ele fala 3 tipos de jogo. Um deles é o jogo comum, esse jogo que você vê, você assiste, 11 contra 11, a bola, árbitro, regras, né, 90 minutos, que é o jogo do profissional de futebol, do jogador profissional. Um segundo jogo é o jogo da vida real do espectador. Quando aqueles 90 minutos acabam, você volta para a sua realidade, né? Muitas vezes o torcedor ele coloca seus anseios, suas frustrações no jogo, né? Às vezes até ocasionando sentimentos extremos, mas nós não vamos entrar nesse mérito ainda nesse debate de hoje. É um assunto para um outro momento. Mas é o jogo da vida real, então acabou a partida, ele vai voltar para os desafios diários dele, né, da vida que ele tem. E existe um terceiro jogo que o D'Amato coloca, é um jogo de outro mundo, um jogo onde a gente não participa, a gente é alheio a ele, que é um jogo de pessoas influentes, de entidades, de grupos dominantes, onde prevalece o interesse desses grupos em detrimento do evento. Então, é esse tipo de jogo que a gente precisa analisar de maneira mais detalhada, tá bom? Falando naqueles pontos que a gente tinha tratado, vamos a eles. Então tá aí na tela para vocês, né? Futebol, o ópio do povo, a ideologia das massas. O que é que eu quero com esse tópico? Como eu falei para vocês, há aí um interesse muito grande em grupos dominantes de usar o futebol como uma ferramenta de dominação. E como isso é feito? Através dessa ideia de ideologia e ópio. Vou tentar esclarecer isso para vocês de maneira melhor. Esse texto do Nadal aí é muito, muito bom para a gente entender. Ele fala, né, que esporte e saúde, esporte e energia, esporte e integração nacional. Ou seja, ele repete vários jargões dos benefícios que o esporte, da prática esportiva tem, como é o futebol. Porém, ele alerta para a gente que a atenção demasiada nisso faz com que a gente perca o foco de outras situações que são importantes à nossa vida em sociedade, coisas muito mais prioritárias. E isso faz com que, ele diz ali no final, né, o homem se aposenta de ser consciente e livre. Então perde a consciência. Que consciência? A consciência crítica. Então veja que as imagens que eu escolhi têm muito a ver com isso, né? Imagem do grande Milor Fernandes, que cunhou essa frase, o futebol é o ópio do povo, e o narcotráfico da mídia. E ali, essa chargezinha aí, onde o futebol aí é como se desse uma chupeta para as crianças, né? Ou seja, acalma, deixa mais fácil, mais maleável, né, de atender ao que você quer. Essa é a ideia. Então, eu escolhi isso não por acaso, tá bom? E aí, continuando nessa linha, o texto do Nadal, que tipo de consciência ele menciona? Vamos refletir, vamos debater isso depois aí com os professores de vocês na sala. O que é e como se forma essa consciência? A partir de que a gente constrói isso? E a partir desse conceito que a gente vai ver de ideologia e de ópio, que nós vamos descobrir, o que é que vem a ser o futebol como esse ópio do povo? Né? Como é que isso se configura na prática? Vocês podem, inclusive, debater usando exemplos, né? Com certeza isso vai enriquecer bastante. Para quem não sabe o que é ópio, né? Que pode ser que alguém tenha ouvido falar na palavra, mas não saiba o que ela significa, o ópio ele é uma substância extraída, um poderoso analgésico, né? Usado para o tratamento de dores, né? Ele anestesia. Então ele é extraído da papoula, de um tipo de papoula, né, de uma planta, aí a imagem para vocês. E apesar dele ter esse uso medicinal, ele se popularizou mesmo, foi como uma droga, né, já que o uso contínuo do ópio gera dependência química. Né? Então, mas o principal, quando a pessoa usa o ópio, ela fica
anestesiada, ela fica lenta, com seu raciocínio mais lento, como se tivesse uma nuvem sobre seus olhos, sobre sua cabeça, ela não enxerga a realidade. É essa metáfora que a gente quer fazer com relação ao uso político, né, o uso ideológico do futebol. A gente fala ali naquele tópico de ideologia de massa, não foi isso que eu falei? Então, eu trouxe para vocês, para a gente entender um pouquinho o que é essa ideologia. Muita gente tem a definição de ideologia como sendo um conjunto de ideias, né? Conjunto de ideias. Só que não é bem por aí. Então, para reforçar e ajudar a gente na definição do que é ideologia, eu trouxe aqui um fragmento do grande filósofo Karl Marx, que ele fala o seguinte: com efeito, cada nova classe que toma o lugar da que dominava antes dela é obrigada, para alcançar os fins a que se propõe, a apresentar seus interesses como sendo o interesse comum de todos os membros da sociedade. O que, é que ele está querendo dizer com isso, Paulo Henrique? Simples, gente. Ele está querendo dizer que para que eu domine, então Marx pensava a sociedade em uma constante luta de classes entre dominados e dominantes, e aqueles que dominam, eles tentam vender as suas ideias, que são de interesse particular, como sendo interesses também dos grupos minoritários. Ou seja, eu penso em vender aquilo que é minha ideia como se fosse ideia de todos. Então eu faço crer, eu faço acreditar, eu crio mecanismos na sociedade para que as pessoas como um todo, elas se interessem por aquilo que eu me interesso, fazendo com que os meus interesses passem a ser interesses coletivos ao invés de individuais. Então é nesse sentido que há o uso político, né, e ideológico do futebol. Inclusive, vocês podem precisar na nossa atividade, a gente vai trabalhar exatamente essa questão de alguns exemplos, e algumas situações na história em que o futebol teve um uso político muito forte. Tá bom? Bem legal isso. Passando ao segundo ponto, para a gente não ficar num vídeo muito longo, eu falei para vocês que a gente discutia a situação também do glamour, né, da ostentação, da vida de jogador de futebol. A gente sabe que o futebol é um esporte, né, que muito popular no nosso país, então a gente tem muita oferta de jogadores de futebol. E, infelizmente, há um tratamento não muito diferente do que acontece no capitalismo, né? O jogador de futebol, apesar de ser um ser humano, é tratado como mercadoria. Então a gente está acostumado a ver aí transações milionárias, né? Cifras altíssimas envolvendo jogadores de futebol e o futebol em si. Coloquei até aqui algumas reportagens, né, que citam isso. E todo mundo aqui já deve ter, quem gosta de futebol e acompanha, tem time do coração, já deve ter ficado furioso em algum momento por seu clube vender, né, para um outro time o melhor jogador da equipe, que ele estava se destacando, inclusive no meio do campeonato. Né? Mas o fato é, gente, que o futebol aqui no país é dado numa perspectiva de atenção social. Se a gente parar para pensar, a maioria dos jogadores de futebol brasileiros, eles têm uma origem humilde, né? Vieram de favelas, comunidades, de camada social mais pobre, né? E por que isso acontece? Porque nesses locais, né, as oportunidades são escassas, então a ascensão social é muito difícil, inclusive as condições básicas de desenvolvimento são muito difíceis, né? Então o garoto ele vê na perspectiva do futebol a chance de se tornar alguém conhecido, de sucesso e consequentemente poder mudar, né, o seu status e a vida da sua família, né, de seus familiares como um todo. Então essas fotos que eu coloquei aí mostram exatamente isso, né? Garotos brincando numa rua, terrenos baldios, várzea, como a gente costuma ver, e o sonho de virarem ídolos, né, ícones do futebol, como vocês têm aí Pelé e Neymar. Só que assim, jogador de futebol é um profissional como um outro qualquer, exerce uma atividade remunerada e ele vende sua força de trabalho, no caso o seu talento para o jogo, para entreter as pessoas, né, já que é um entretenimento. Em troca disso ele recebe uma remuneração, ele trabalha, né? E assim como aqui fora no mundo real da gente, também é muito comum a disparidade, a desigualdade no mundo do futebol. Né? Na verdade, o futebol ele reflete a sociedade. Né? E aí na tela vocês estão vendo aí, eu separei algumas, né, só alguns exemplos de notícias que mostram que essa realidade glamurosa, de ostentação, de muito dinheiro, carrões,
é um privilégio para muito poucos, né? São Paulo projeta dispensa de mais de 70 jogadores, volante que jogou o Mundial de Clubes trabalha em semáforo, desempregados da bola tentam driblar a crise em meio a uma pandemia sem futebol. Mãe, a gente vai ficar rico, hoje milionário. Hulk iniciou a carreira com um salário de R$ 500 na Bahia. Vejam só que isso só mostra aquilo que eu venho dizendo. Fortalece essa ideia de que muitas vezes é a mídia, né, por criar esses ídolos, esses mitos do futebol, que faz com que alimente na cabeça da criança mais pobre, mais vulnerável, esse grande sonho. Né? Mas quando ela cai na realidade mesmo, que ela vai atrás, ela vai ver que para se transformar nessa exceção à regra, a caminhada é muito árdua, muito difícil. Eu vou finalizar esse ponto trazendo para vocês uma reportagem de 2015 que saiu na revista Época, muito interessante, Futebol, Fábrica de Ilusões, convido vocês a aprofundar depois essa leitura, que fala exatamente disso, né? Que riqueza, 4 em cada 5 jogadores de futebol no Brasil ganham até R$ 1.000, então salário. Então essa é a realidade. Essa reportagem ela se baseou em dados do setor de registros da CBF, onde são registrados os contratos, né, dos jogadores. Então todos os jogadores profissionais do país estão registrados na CBF, na Confederação Brasileira de Futebol, e colher esses dados. Só para ilustrar o que vocês vão ver na sequência, eu trouxe também um dado que é citado nessa reportagem, que é o salário do Neymar. O Neymar é o grande ícone, né, é o melhor jogador do futebol brasileiro, mais badalado, né, com mais presença na mídia, etc., que influencia mais os garotos. O Neymar, segundo o jornal francês L'Équipe, ele joga na França atualmente, tem um salário aproximadamente de 3 milhões de euros por mês. Vejam só, salário. Isso aí não entra acordos publicitários que ele tem com marcas, não entra as redes sociais dele, e nem prêmios, né? Porque os jogadores muitas vezes nos contratos, quando ganham títulos, algumas coisas, eles têm bonificações extras. Então só de salário são 3 milhões de euros. Se você fizer uma continha rápida, hoje o euro está mais ou menos na casa de R$ 6. Então são 18 milhões de reais por mês. Realmente, se você vê um valor desse, né, para um jogador de futebol, você que está lá na periferia muitas vezes sem ter o que comer, com sua família sem ter onde morar, é um grande sonho. Mas a imagem a seguir desmente tudo isso. Na reportagem, esses gráficos aí eu tirei de vocês, que jogadores de futebol ganham tanto quanto outra profissão qualquer. Dessas que a gente trabalha 8 horas, 6 dias por semana, com pouca folga, com condições precárias, como é o caso de assessorista, catador de material reciclável, garçom e outros que ganham até um salário mínimo. Então a maioria dos jogadores vive assim. Se você perceber, na verdade, os campeonatos estaduais que acontecem no início do ano, eles duram mais ou menos 3 meses. Esses jogadores, principalmente jogadores de equipes pequenas, do interior do estado, ou equipes de menor porte, eles se empregam nessas equipes com a ideia, com o sonho de se destacarem no campeonato frente a equipes maiores, né, e com as transmissões de TV, para que alguém veja ele atuando e ele tenha a possibilidade de ter um contrato para garantir o emprego pelo menos até o final da temporada, até o final do ano. Essa que é a verdade que acontece, né? Então veja, 82,4% dos jogadores se enquadram nessa perspectiva. E nessa segunda imagem aí ao lado, vocês estão vendo a segunda lá, vocês estão vendo em laranja o maior percentual, que é até R$ 1.000. Entre R$ 1.000 e R$ 5.000 são pouco mais de 10%, né, de jogadores que ganham nessa faixa de salário. E aí vem reduzindo, até você chegar em 2015, essa reportagem é de 2015, mas não está desatualizado não, gente. Isso, a realidade hoje ainda é assim. Um jogador ganhava valores acima de R$ 500.000, ou seja, acima de R$ 500.000. Lembrando que o Neymar recebe 18 milhões por mês. Que era o Alexandre Pato, daí até a foto dele aí nessa imagem, que era o único jogador que recebia esse salário astronômico em 2015. Então veja que aquilo que a gente vê na TV, na mídia, né, de maneira quase sempre endeusada, né, glamourizada, não é a realidade do futebol. Né? Então há uma precarização, é uma profissão como as outras, tem suas dificuldades, não é uma vida fácil. Então aquele garoto que pretende, que sonha, essa ideia de virar jogador de futebol precisa ser muito bem pensada, porque ela não é muito diferente da realidade das outras profissões, tá bom? Espero
espero ter ajudado nessa compreensão, aberto a mente de vocês para esse pensamento. Queria deixar aqui ao lado vocês têm o meu canal do YouTube e também aí acesso aos vídeos, aos materiais que eu coloco. No mais, gente, meu muito obrigado e a gente se encontra numa próxima, se Deus quiser.